Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, dia 1º de dezembro. Meu Deus, quando eu penso nisso eu quase enlouqueço. Estamos aí na reta final de 2023. Mês que vem, gente, já é ano novo. Se você tá igual a mim, perdidinha no tempo, sem ver o tempo passar, bem-vindo ao clube. Mas que bom, né? Porque dezembro é, na minha opinião, a melhor época do ano. Outubro e dezembro. São 2h30 da tarde, a gente vai abrir essa sexta-feira falando sobre saúde mental, falando sobre literatura, já que a psicóloga convidada também é escritora. Olha que maravilha, tá fazendo o lançamento de livro e a gente vai poder aí conhecer um pouco mais, né? A Cleise Souza. Ela que é consteladora familiar, terapeuta sistêmica, escritora, super topou bater um papo com a gente sobre a sua área de atuação, sobre a sua bagagem profissional, tudo voltado ali para saúde mental, tá? O tema que ela escolheu foi a ansiedade, né? Que é algo aí que vem assolando milhões de pessoas no mundo inteiro. Cada vez mais as pessoas estão mais ansiosas, apresentando quadro depressivo, e a Cleise nesse olhar profissional vai estar conversando com a gente justamente sobre esse assunto. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que coisa boa, o Kawaii tá aí bombando, o Instagram também. Obrigada aí, tá, gente? Bom, enquanto a nossa... Ah, não, ela já entrou, que coisa boa. Cleise, querida, vou enviar o... Esperar a Cleise entrar. Não sei se é a primeira live dela. Cleise, aí do lado, ó, só aceitar. Adicione um comentário, aí tem a câmerazinha, clica aí que você vai ver o convite. Eu já aceitei aqui, o meu som tá entrando. Aqui tá dizendo que você não pode participar. Vou convidar você aqui de novo. Agora, Cleise, querida, tá me vendo? Tô, assim. Mas eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não, mas isso é bug do Instagram, não se preocupa não. Você tá me vendo, tá ótimo. Eu vou abrir aqui no Sim, computador. tô te vendo. Vai chegar, Tô te vendo. vai chegar um pouquinho aqui atrasado no computador, mas não tem problema. Pelo menos eu te vejo. Agora eu tô te vendo. Querida, bem-vinda, tudo Sim. bem? Obrigada, Monique. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, antes de Parabéns começarmos. pelo seu projeto de entrevistar pessoas. Muito legal. Primeiro que você já é também autora e escritora, né? Sim. E gostei muito, né, desta nova versão. Parabéns pela criatividade, né, de
ter pensado nisso, de convidar autores. Eu vi que você também convida autores renomados, né? Não só quem está iniciando, né, Monique? Parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho. Muitíssimo obrigada, querida. Na verdade, eu é que me sinto privilegiada de ter tanta gente boa no projeto que aceita vir aqui para falar não só de livro, mas também sobre saúde mental, que no final acaba tudo sendo, tudo se unindo, né? Então, o espaço justamente que nasceu, foi criado para dar essa evidência a assuntos que são muito importantes, literatura e saúde mental. E ter profissionais como você aqui já é, assim, agregador. Então, eu só tenho que te agradecer por você ter aceitado. E bem-vinda! Obrigada, gratidão, Monique. Gratidão. Vamos lá. O que você está querendo saber? Não, você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Belo Horizonte, sou mineira, mineira da Gema. Já faz 22 anos que eu moro aqui, mas eu vim do interior. Eu sou de uma cidadezinha a 220 quilômetros daqui, chamada Teixeiras. Gente, nunca ouvi falar dessa cidade. Olha. É bem próximo a Viçosa, que é uma cidade universitária. Fica a 10 quilômetros de Viçosa. Que bacana. Eu amo Minas, né? Tenho família aí. Já falei que eu vou pegar meia dúzia de livro e vou embora do Rio de Janeiro, vou para o interior de Minas, porque eu adoro tudo nessa terra. A comida, as pessoas, a história. Sou apaixonada por isso aí. Você conhece o Rio? Conheço. Cidade maravilhosa, linda. A última vez que eu fui ao Rio, passei meu aniversário aí em abril. E, na verdade, eu tinha uma resistência ao Rio, né? Eu vejo muito pela questão de mídia mesmo, né? Dos crimes, sequestro, assalto, etc. E tal. Mas eu tenho um amigo, Paulo Antunes, ator, diretor, que Sim. vai muito, ele me convidou. Eu tive essa grata surpresa, né? Eu revisitei o Rio de uma outra forma. Amei. Mas gosto muito. O Rio realmente tem muitos problemas voltados para a violência. A gente tem passado uns problemas aqui, uns perrengues bem brabo. Isso tem afastado realmente. Mas não deixa de ser uma cidade linda, com praias maravilhosas e aberta aí para os turistas. Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer, tá? Sim, vai ser um prazer, Monique. Mando sim. Muito bem. Eu estava aqui no teu Instagram, né, e vendo o material que você me enviou, para a gente poder conhecer um pouquinho você. Conta pra gente a sua área de atuação, a sua especialidade, formação, atendimento, faixa etária, enfim. Conta um pouquinho sobre você. Então tá. Eu sou Cleide Souza, eu tenho 63 anos, né? Estou atuando como terapeuta holística, né, reconhecida pela ABRAT, com certificação internacional, mas a minha primeira formação é na área da educação. E eu sou educadora. Tanto é que eu tenho uma ONG, que é o Município Federal, sou diretora, é o IEC, Instituto de Educação e Cidadania. Na educação, eu tenho um projeto inédito, é o ProEdu, que é reconhecido como o único no Brasil. Eu aplico isso que eu venho fazendo no consultório, individualmente, na educação pública no Brasil. O ProEdu, que é de minha autoria, ele está registrado na Biblioteca Nacional, já é um projeto mensurável para alavancar o índice do IDEB e combater o analfabetismo funcional.
Já o aplicamos no município de Mariana, antes do acidente da Samarco, com resultados assim, fantásticos. Eu sou uma pessoa bem resiliente, né? Quando eu fundei o IEC, há 15 anos atrás, era o legado que eu queria deixar para a educação pública. Paralelo a isso, né, eu sou uma pessoa múltipla, venho estudando a mente humana. Eu sou encantada com os processos mentais, emocionais e comportamentais. Então, minha formação acadêmica é letras, com mestrado em linguística, pós-graduação em psicologia da educação, mas eu enveredei pelo estudo da mente humana e trabalho com programação neurolinguística há mais, aplico, pesquiso há mais de 35 anos. Já tive a honra de participar da equipe do Anthony Robbins, ou Tony Robbins, nos Estados Unidos, e por 2 vezes. E venho publicando livros, né? Tenho 6 livros publicados. É esse que eu estou fazendo, amanhã será o lançamento dele aqui. Eu resolvi marcar um novo ciclo, o Viagem Interior, é a 3ª edição ampliada. E ao longo da minha vida, como educadora, como pessoa, Monique, eu fui muito instigada a questionar como é o desenvolvimento dentro lá das teorias das inteligências múltiplas do Gardner. Eu tenho muito a inteligência intrapessoal desenvolvida. Eu sempre me questiono, né, o que eu estou fazendo aqui no planeta, o que eu posso melhorar, qual o legado que eu posso deixar. Enfim, fiz isso a vida toda em sala de aula. Já tive mais de 20 mil alunos e já capacitei pelo território nacional e alguns países mais de 100 mil profissionais na educação. Então, eu continuo educadora, sou entusiasmada com a educação, apesar de tudo. E é bem dentro disso que você já faz aí com os seus projetos, né, de ter uma visão, da gente não desanimar por onde a gente anda, de levar esse legado, né, ou deixar esse legado, mas norteada com um propósito de vida, com uma missão de vida, que para mim ela é muito clara. Então eu venho fazendo isso, já atendendo alunos como coordenadora pedagógica, e o interessante é que eu me tornei uma terapeuta não de forma determinada. Eu fui fazendo cursos, né? PNL, constelação familiar, dominância cerebral, inteligência emocional, fui fazendo tudo isso. Há 3 anos, uma pessoa me propôs, falou, Cleise, por que você não lança um curso digital? E eu lancei o curso Terapeuta Exponencial. E com isso, eu fui buscar o reconhecimento de uma instituição, no caso, a Abrat. E fiquei muito surpresa que quando eu mandei meus certificados para a Abrat, foram 14 certificados, né, de forma espontânea, só buscando conhecimento mesmo. A minha última formação foi em homeopatia. Eu tinha 6 certificados internacionais. E isso me gerou o reconhecimento com a certificação internacional. Mas eu sou terapeuta porque eu acho que o terapeuta, acima de tudo, ele precisa ter uma escuta ativa. O educador faz muito isso, né? Você ouve alunos, você ouve pais de aluno, e você ouve as histórias de vida dessas pessoas. E sempre atuando como professora de língua portuguesa, de literatura, de produção de textos, eu sempre despertava naqueles meus alunos que diziam que não sabiam ler, que não gostavam de escrever, o prazer para isso. Um dos primeiros livros que eu publiquei, O Prazer de Ler, eu mostro através de pesquisas que os alunos não leem, não é porque eles não querem, porque os professores não são leitores. Então, não tem como contagiar um aluno com a leitura se o professor não é leitor.
Então, eu fiz e faço um trabalho de formação com os professores também. Bom, falando da terapia, né, isso que eu já vinha fazendo assim, com muita habilidade, assim, uma certa naturalidade. Né? Então, era interessante que eu estudava e, às vezes, numa reunião, eu atendia os alunos já individualmente, e as pessoas me perguntavam, mas de onde você trouxe isso? Qual que é a fundamentação científica dessa teoria e tudo mais? E esse meu livro, Viagem Interior, ele já ajudou muitas pessoas. Né? Mas assim, eu nunca tive esse viés da divulgação, sabe? Faço a produção independente. Eu mesma publico o livro porque eu tenho uma empresa de gerenciamento e treinamento de pessoal e eu posso editar e publicar livros pela minha empresa, né, que está aí desde 1999. Pois bem, a última edição dele foi em 2005. E uma pessoa me fez um desafio, foi um professor que eu reencontrei depois de 20 anos, que me convidou para fazer algumas palestras em escolas e falou, gente, a Cleise tem um livro da capa azul, que mudou totalmente a minha vida. E aí ele me instigou a fazer essa edição ampliada, que eu já coloco um método único, chamado MASSE, Método Avançado de Cura Emocional. Eu já explico sobre o método e eu fiz o livro assim, Monique. Eu não sei se já era para falar do livro, acho que não, né? Pois é, eu estou esperando você concluir, fazer a sua conclusão para a gente não, justamente... Não, vou falar do livro, vou deixar a pauta para você. Então, eu percebi, né? Você faz uma autorreflexão, né, de 2005 até 2027. Quanta coisa eu estudei, quanta coisa eu aprendi e tenho aplicado, né? Então é isso. Estou como terapeuta holístico, terapeuta integrativa, porque eu uso 15 fundamentos nos meus atendimentos. E um detalhe, o meu processo é muito breve, são só 6 sessões. Não é aquela terapia perder de vista, né, de anos e anos, que às vezes a pessoa se torna amiga do terapeuta. Se ela é uma pessoa muito racional, ela que conduz, inclusive, a sessão. Né? Eu trabalho com o inconsciente, aquilo que a pessoa não deu conta de resolver. Né? A gente vai entrar aí em 3 questões. Né? O primeiro, que é o MASSE que você falou, o Método Avançado de Cura Emocional. E a gente vai entender um pouquinho disso. O segundo é, obviamente, que a gente vai abrir aqui um parênteses. Monique, o som ficou ruim. Seu som está ruim. Meu som está ruim? Deu uma desconectada. Não sei se é aqui minha internet. Para mim, eu estou bem, mas o seu som deu uma desconectada. Aqui ficou normal, engraçado. Tá me ouvindo agora? Tô, agora tô. Cleise, querida. Sim. A internet tá aí, né? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ih, a Cleise, tá? Então tá. Bom, eu queria entrar em 3 pontos, né? O método avançado de cura emocional, que você citou anteriormente, o MASSE. Obviamente, o livro que está sendo aí relançado, né, por uma edição mais estendida, que é a Viagem Interior, que é muito interessante também. E o fato de você também ser consteladora familiar, que tem crescido bastante essa atividade. Eu mesma tenho conhecido muitos terapeutas, psicólogos, consteladores de atuação nessa área, e muita gente ainda não conhece. Então, assim, para a gente começar,
Eu queria entender um pouco mais, o Cleise, esse MASSE, o método avançado de cura emocional. Isso foi uma abordagem criada por você? Já existia? O que consiste esse método? Então, no método, né, eu faço o seguinte: o tratamento, né, o processo que eu faço com o meu paciente. Está me ouvindo bem, Monique? Eu tô. Tá. Então, o processo ele é muito individualizado. Né? Então, eu começo, utilizo até 15 fundamentos de acordo com a pessoa. Então, o primeiro passo é quando a pessoa se interessa em conhecer um método, em conhecer o meu trabalho. Primeiro, Monique, só me procuram pessoas que estão com problemas. São pessoas que às vezes já fizeram anos e anos de psicoterapia, psicanálise, mas têm situações que elas não conseguem resolver. Eu atendo muito por indicação. São pessoas que já conhecem o trabalho, passaram pela transformação. Então, o primeiro passo, a pessoa, eu mando para ela um link, ela preenche um formulário. Nesse formulário, eu já vou detectar se ela tem necessidade ou não de fazer uma constelação. A constelação familiar é um tipo de terapia breve, desenvolvida por Bert Helling, e que tem apenas 3 leis. Essas leis sistêmicas, né, porque dá-se o nome de sistêmico à família. Então, são leis universais, na verdade. É a lei da hierarquia e da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa me procura que está com problema, um empresário que me procura está com problema financeiro com a sua empresa. E eu vou detectar qual é o relacionamento ou como esse empresário se relaciona com a mãe dele. Então, geralmente, o empresário fala assim: Cleice, mas eu não vim aqui falar de família. Né? A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa insuportável. Eu falo para ele: então, você vai acabar falindo. Por quê? Na visão do Bert Helling, a mãe significa sucesso, prosperidade, dinheiro, abundância. E o pai é aquele que abre caminhos. Então, essa lei, essa lei da hierarquia, ela é de fundamental importância, porque nós repetimos padrões e comportamentos da nossa ancestralidade, até de 7 gerações antes de nós. Bom, se eu não consigo me relacionar bem com minha mãe, eu acho que minha mãe ela não é tão culta como eu, a minha mãe está fraca, a minha mãe está doente, eu me coloco superior à minha mãe, a minha vida financeira não anda. Bom, dentro daquele formulário que eu te falei, eu já tenho indícios se essa pessoa precisa de constelação, porque eu faço algumas perguntas para ela em relação à infância, para eu perceber se ela teve um pai presente ou um pai ausente. Bom, quando ela já responde para mim, ela não tem nem noção do que eu vou fazer com as respostas dela, eu gravo um audiodiagnóstico contando para ela o que eu vi, qual a leitura que eu fiz e o que ela precisa. E aí essa pessoa, se quiser, ela vai fazer um processo comigo. Aí a primeira sessão é constelação. Na constelação, eu faço a constelação individual, tem a constelação coletiva, mas eu gosto mesmo da constelação individual, porque ali eu vou ver onde que essa pessoa está no sistema dela, no sistema de origem. Porque, segundo Bert Helling, os emaranhados da nossa vida é o amor fora do lugar. Então, às vezes, essa filha que critica muito a mãe, ela se acha superior à mãe. Então, isso mostra num campo de energia, e gosto de enfatizar, Monique, que constelação tem nada a ver com espiritualidade, é energia quântica. E o campo que a gente abre, ele não mente.
Ele vai trazer aquilo ali. Então, é muito comum essa filha estar no papel de mãe da mãe dela e, às vezes, mãe do pai dela. A vida não anda. Então, quando ela tem essa consciência, porque até então é tudo de forma inconsciente que nós vamos programando a nossa vida, ela toma consciência e nós realizamos as frases sistêmicas, que são frases de cura. Eu costumo dizer, Monique, que a constelação é um movimento de alma. A alma é simples. O que é complexo em nós é o ego, é o intelecto, né? É aquela parte cartesiana que nós temos. Então, feito isso, o campo vai mostrar o que está acontecendo, por que essa pessoa está deprimida, por que essa pessoa está sem prosperidade, por que ela não está querendo fazer uma transição de carreira, mas não sabe o que vai fazer. Feito isso, a gente vai ver o processo de cura. Né? Eu costumo dizer que a constelação ela traz clareza do que a pessoa precisa. O que cura é a PNL, né? Que é a programação neurolinguística, que é o meu segundo fundamento, é o carro-chefe do meu trabalho. Né? Nossa, que interessante isso. Quer dizer, quando a gente fala de cura emocional, a gente tem que ir na raiz. E muitas vezes a raiz é lá atrás. E aí a gente passa por esse processo de cura até conseguir alcançar, né, uma estabilidade emocional. Isso é relacionado à depressão, relacionado à ansiedade, a toques, a fobias, enfim. Essa constelação familiar, inclusive eu recebi semana passada uma pessoa aqui no projeto, que a constelação familiar também está sendo usado dentro da justiça, né? Uhum, você pode estar usando essa constelação dentro da justiça brasileira, que agora eles estão aceitando. É muito interessante. E suaviza muito o resultado, né? Por exemplo, na justiça, uma questão de divórcio, né? Um divórcio que a princípio, litigioso. Quando se faz a constelação, esse casal, eles podem até divorciar, mas fica mais leve, sem muitas brigas, sem muitos conflitos, porque eles entendem o que está acontecendo. Agora, eu já recebi também, em atendimento, Monique, a pessoa que chega e fala, Cleise, não tem jeito, eu tenho que separar do meu marido, está muito difícil, eu tenho que separar da minha esposa. Então, tem uma técnica que eu uso, que é chamada de leitura de almas. Eu faço a leitura desse casal e, às vezes, quase sempre, tem amor na relação. Mas eles não estão conseguindo seguir com paz, de forma harmoniosa, pela questão comportamental. Então, a gente trabalha as pessoas para elas terem essa consciência. Porque, veja bem, Monique, o homem vem de um sistema diferente. O sistema dele é o pai, a mãe e os irmãos, ok? A mulher daqui veio de outro sistema, pai, mãe e irmãos. Quando os dois se relacionam, não digo na época do namoro, porque na época do namoro, aquilo que não vai bem, um acha que vai consertar o outro, vai colocar no eixo. Né? E, na verdade, isso não acontece. Então, o que acontece? Esse casal, a mulher tende a querer que o marido faça as coisas da forma como ela foi criada, como ela foi educada, e o marido também. E ninguém consegue. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a comida da mamãe é da mamãe, não tem igual. A nora pode tentar fazer, ela pode pegar a receita, mas a comida da mamãe é da mamãe. Então, uma nora que entra em conflito com a sogra, ela sempre perde, porque mãe é mãe. Então, na hora que a pessoa entende isso, que ela não vai mudar aquela pessoa, ela veio de um sistema diferente, ela começa a fazer o seu desenvolvimento pessoal.
e ela começa a voltar para a sua essência, porque o que acontece é que a pessoa se preocupa tanto em modificar e mudar as outras, que muitas vezes, outras que eu falo são parceiros, chefes, subordinado, filho, que ela sai da essência dela. Ela fica assim, mas o que eu vou fazer agora? Né? O meu filho cresceu e agora eu estou sozinha, não sei mais o que eu vou fazer. Outra hora, na lei do equilíbrio das constelações, a gente vê muito isso. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é entre o dar e o receber. Então, às vezes, vou dar um exemplo de uma mulher. Ela doa muito naquela relação. Ela faz tudo para o marido. Ela chega a ser até uma mãezona para esse marido. Só que ele não dá conta de retribuir, ele sai da relação. Então ela fica muito frustrada e às vezes ele vai se relacionar com outra pessoa que exija menos dele. E a mulher não entende, ela fala assim, eu dei de tudo para ele, ajudei ele a estudar, ajudei ele na profissão, montei um escritório. Estou lembrando de uma que aconteceu recente, que foi dessa forma. E aí, de repente, ele me trocou por outra. Né? E eu fiz de tudo. Esse trocar, ninguém troca ninguém por ninguém. É porque ele não deu conta de retribuir. Porque o nível de exigência era muito grande. Você não tem noção, Monique, do número de mulheres que estão fora do seu papel. Ao invés de ser esposa, elas são mães. Né? Elas cuidam do marido, elas... Eu tive, isso é hilário, mas foi verdade. Eu atendi um senhor, uma vez que já tinha 27 anos de casado. A mulher dele chegava a determinar para ele a hora que ele deveria tomar banho. Se ele não tomasse banho, naquela hora tinha briga. E aí comentei isso com ele, né, expliquei, porque às vezes a pessoa ela está num emaranhado tão grande que o óbvio precisa ser dito. Aí, passado uma semana, ele volta na semana seguinte, ele chegou eufórico e feliz. Eu falei, o que aconteceu? Cleise, você acredita que ontem ela mandou eu tomar banho e eu não tomei banho naquele horário? Então, a criança, o adulto fica como criança. Sabe? E o outro vai manipulando essa relação. Não é porque o outro seja ruim, é porque ele aprendeu a fazer daquele jeito. E ele não consegue perceber as consequências. Então, no relacionamento a dois, a primeira coisa que eu faço é a leitura de almas. Aí eu mostro, ele percebe, a pessoa percebe onde ela está nessa relação. Ela está como casal, ou ela está como filho, ela está como pai, ou ela está como mãe. Né? Então, isso é um dos aspectos assim, bem interessantes que as pessoas usualmente não conhecem esse processo, sabe? Eu acho que eu fugi a sua pergunta, não fugi. Não, você respondeu sim, porque você acabou englobando aí outras questões que foram muito interessantes, principalmente quando a gente fala de relacionamento, e relacionamento de 20, 30 anos, que é o que a gente vê hoje em dia, é exatamente esse papel da mulher sendo mãe do marido, babá do marido, tudo do marido menos a esposa. E esse comportamento repetitivo, né, que também é identificado nas pessoas, você me fez lembrar uma ocasião, uma situação, que é exatamente esse comportamento repetitivo que precisa ser trabalhado dentro da constelação, ou que a constelação acaba identificando na vida daquela pessoa, os atritos, os problemas. E eu acho também, o Cleise, que quando você mandou para mim que você queria falar um pouco sobre a ansiedade também se enquadra nesses quadros, né? Ela está ali ligada com feridas emocionais que precisam ser tratadas dentro da terapia, dentro da constelação para ser identificada,
Ou realmente Uhum. isso já é uma coisa à parte? A ansiedade, Olha, ela está no a cotidiano. ansiedade eu trato como um sintoma. Pode ser ansiedade, pode ser crise de pânico, pode ser uma insegurança em falar em público. Eu trato como sintomas. Primeira coisa é perceber o que esse sintoma está te trazendo. Aí eu vou usar um outro fundamento que é a leitura, a linguagem do corpo. A leitura corporal, não no sentido de postura, no sentido externo. Porque as doenças, Monique, elas são somatizações do corpo físico daquilo que não vai bem no emocional. Então, antes da gente ter uma doença, antes da ansiedade, antes da depressão, antes da crise de pânico, nós tivemos um gatilho emocional que vai gerar essa doença. Né? Então, é muito importante a gente ver o que essa ansiedade ela está reproduzindo. A ansiedade ela vai trazer que sentimento para a pessoa? Cada um, né, tem esse sintoma da ansiedade, mas cada um vai ver de um jeito. Tem gente que vai traduzir a ansiedade como medo, por exemplo. Medo de quê? Medo do futuro, medo de ser abandonado, medo de perder o emprego, medo de solidão. Então, ainda ontem, eu gosto muito de exemplos, sabe, Monique? Porque eu acho que quando eu dou exemplo, a pessoa faz uma dissociação e ela consegue ver melhor a teoria. O Milton Erickson, que foi o precursor da PNL, ele só trabalhava com exemplos e metáforas. Né? As metáforas também são ferramentas poderosíssimas que a gente pode utilizar no nosso inconsciente. Então, por exemplo, ontem, num dos atendimentos de ontem, a pessoa trouxe justamente isso, o medo. Então, medo de quê? Ela tinha vários medos. É uma pessoa com 64 anos. E aí, medo disso, medo daquilo, para lá, para lá. Então, eu usei uma técnica de PNL com ela, chamada linha do tempo, que é uma regressão. Então, desde 64 anos até a vida intrauterina, ela sentiu um medo. Mas cada época na vida dela era um medo diferente. Então, ao detectar esse medo, e depois nós fizemos um realinhamento com a ressignificação, trazendo um contraponto do medo. Qual que é o contraponto do medo? A coragem. Então, ela pontuou para mim uma época na vida que ela teve muita coragem. E onde que esse medo está no corpo? Estava no peito dela. O peito, quando ela sente medo, o peito fica pesado. E onde que está a coragem? Na cabeça, dá uma leveza. Quem resolve as nossas questões, ou quem resolve a questão da pessoa, é o eu adulto dela. Ela tem que levar recursos para isso que aconteceu lá no passado. Interessante é que nós fomos realinhando e quando nós terminamos, aí já projetei no futuro, né, criei uma âncora, um gatilho, uma âncora física para ela, para pensar no futuro. E quando ela se projetou no futuro, ela já não estava mais com medo, ela estava com coragem. E depois que nós saímos do exercício, a gente vai conversar sobre ele. Ela falou, Cleice, que interessante. Todos os medos que eu tive nunca aconteceram. Ela tinha medo, por exemplo, da mãe dela morrer quando ela tinha 6 anos de idade. A mãe dela tem 90 e tantos anos e não morreu. Ela tinha medo de não casar, casou. Ela tinha medo de perder o emprego e não perdeu. Então, os medos eram fantasias. E, às vezes, nós sofremos muito com essa possibilidade de algo acontecer que, na verdade, nem acontece. O que é ansiedade? É isso, a pessoa ela está insegura em relação ao futuro. E, geralmente, a pessoa ansiosa é uma pessoa controladora. Ela quer controlar tudo. E não tem como nós controlarmos a vida, porque ela é impermanente. A gente pode até fazer uma programação, criar metas, mas não tem como você programar, porque o inesperado está aí. Né? Então, a gente tem que saber. Às vezes, esse medo dela
foi um medo pontual. Então, é uma regressão ali pontual aos 5, 6, 8 anos de idade. Acontece demais na primeira infância. Grande parte, Monique, dos nossos traumas, das nossas fobias, estão na infância. Por vezes, na vida intrauterina. Quem sentia o medo, quem sentia a ansiedade era a mãe, não era nem o bebê. Então, a gente faz um exercício de entregar isso para a mãe. E, automaticamente, quando a pessoa volta do exercício, da vivência, ela está livre. E não tem recaída, não tem essa coisa. E aí, posso recair? Não. Se a ressignificação foi feita de uma forma consciente do terapeuta, porque você percebe se a pessoa foi lá ou não, né? Pela acuidade, você vai observando a fisionomia dela, a respiração e tudo mais, não tem recaída, é cura. E aí ela se sente livre, né? Se sente liberada para fazer as outras coisas na vida. Olha que interessante, né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, a gente automaticamente já pensa em depressão. Cleisa, a ansiedade, ela é um início da depressão ou ela é um sintoma da depressão? Ou não tem nada a ver? Isso aí é muito relativo, né? Porque eu costumo dizer que a depressão, Monique, é uma doença da alma. Ela atinge o seu físico. Mas a pessoa, quando ela está deprimida, ela perde o entusiasmo e a motivação para a vida. Então, você olha a pessoa, parece que ela está bem. Às vezes as pessoas falam com uma pessoa deprimida, mas você não tem motivo de estar deprimido. Agora, o que desencadeou essa depressão? É isso que a gente pode perceber. Foi um trauma que ela teve, esse trauma está consciente ou não, né? Como que surgiu essa depressão? Geralmente no momento de crise que essa depressão vem, né? E tem outras situações que o deprimido, ele não acha que ele está com depressão, ele acha que é normal. A vida perde a cor. E ele não tem essa noção. Mas eu vejo assim, que cada caso é um caso. Né? A gente tem que olhar muito essa pessoa para o histórico dela, para a vivência dela, de ver como é que foi a infância. É crucial, é fundamental que a gente olhe para a infância dessa pessoa. É o que a gente costuma dizer em PNL, nós fazemos a cura da criança interior. Todo adulto tem essa criança interior, essa criança interna. Lá tem traumas, tem fobias. Às vezes a pessoa passou por um abuso na infância que não foi uma relação sexual propriamente dita. Aquele adulto, quando criança, teve uma polaridade. Foi um irmão mais velho que passou a mão, alguém que falou alguma coisa, então tem uma mistura, uma polaridade entre o prazer e o pecado. E a pessoa esquece. Muitas vezes, quando a pessoa não lembra da infância dela, ela fala, Cleis, não lembro da infância. É sinal que ali teve uma dor muito grande. Então, ela acha que esqueceu, mas não esqueceu. Porque, às vezes, o episódio que aconteceu, ele foi muito forte. E o adulto acha que esqueceu. Então, é muito comum, né, um adulto que me procura com questões da sexualidade. Geralmente está ligado ao abuso na infância. E que ele não percebeu isso. Ele nem sabia que teve o abuso. E na regressão a gente consegue ver e fazer a cura. É importante a cura. Quem é que vai curar a criança interior do paciente, do cliente? É o adulto dele. Então, ele é induzido a fazer essa cura de uma forma muito fácil. Mas eu preciso de ver algumas questões com você.
Aí ela falou, tudo bem, mas eu não quero mexer no meu passado, porque eu já resolvi as questões do meu passado em psicanálise. Ela não resolveu. Se ela está com medo, ela não resolveu. Então, tem horas que o que a gente faz? A gente não quer mexer naquilo que possa doer. Mas, na verdade, não vai fazer nada que esteja pior na sua vida. Porque, às vezes, a pessoa já está com algum vício, essa pessoa já está com algum trauma, alguma limitação, alguma crença limitante que faça com que ela não se desenvolva. Então é só ressignificar. E o bacana é que é simples, que é natural, sabe? Não é essa coisa de longo período. Não, resolveu. Às vezes em 20 minutos eu vou resolver uma questão que estava há 40 anos com essa pessoa. 50. Eu atendi uma pessoa que ele tem 73 anos de idade, tinha procurado tudo. Numa sessão, resolveu questões que o levaram à depressão de forma rápida, de forma tranquila. Porque nós não conseguimos CPNL, tá? Programação Neurolinguística, Monique. Nós não conseguimos acessar o nosso inconsciente. E é lá no inconsciente que estão as nossas doenças, as nossas limitações. Quando a gente tem esse acesso, é resolvido de forma rápida. E a constelação, eu costumo dizer que é uma bênção, porque ela traz clareza àquilo que estava oculto na sua vida. E a forma de reverenciar os nossos ancestrais é de fundamental importância, porque eles se tornaram o nosso caminho mais leve. E os nossos pais, vivos ou não, que isso não importa em constelação, nós trabalhamos também, né, a lei do pertencimento, que é a segunda lei, todos pertencem, inclusive os que não estão na vida, incluindo aí os abortos voluntários ou não. Então, quando você tem esse sentido de pertencimento, entender que tanto aquelas pessoas da sua linhagem materna quanto sua linhagem paterna sofreram muito para suavizar esse nosso caminho, e a gente está fazendo agora para suavizar o caminho dos nossos descendentes, é fantástico. Né? Tenho muita gratidão pelo trabalho do Bert Helling, dessa divulgação toda que fala de amor, né? Emaranhado da vida é o amor fora do lugar. Quando você volta para o lugar de filha, de esposa, ou da primeira filha, da filha mais velha, da filha caçula, que tudo isso tem interferência. Por exemplo, num sistema, se o filho caçula é aquele que dá pitaco e quer estar no lugar do filho mais velho, ele não dá conta, ele adoece. Então as pessoas ficam estressadas porque elas estão fora do lugar. Então, é cada um no seu quadrado. E aí a vida se torna harmoniosa quando a gente reverencia o amor. É amor. É o amor, é isso aí. Agora, o Cleise, me diz uma coisa. Você está aí fazendo o lançamento amanhã do seu livro Viagem Interior. O que fala esse livro, Cleise? Explica pra gente o que você traz nessa obra. Então, eu começo o livro com o poema do Drummond, O Homem e as Viagens, né? Eu posso ler uma partezinha dele? Claro, por favor. Então, ele diz o seguinte, né? Drummond, lá na poesia, ele diz: o homem bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um nodo, toca para a lua, desce cauteloso na lua. Experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza, humaniza a lua, lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte. E aí o Drummond fala de vários planetas que o homem vai, mas sempre idem. Está se chateando. Não tem nada de novo. E no final do poema ele diz assim: restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo,
pôr o pé no chão do seu coração e experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Quando eu dei um nome para esse livro Viagem Interior, eu lembrei muito desse poema do Drummond, né, que é isso mesmo. A viagem interior é uma dangerosíssima viagem, né? Ele usa um neologismo, uma viagem perigosa que nós fazemos de dentro para dentro de nós mesmos. Então, eu pensei o seguinte, como eu vou atingir um número grande de pessoas? Então, eu fiz um livro, eu vou conversando com o leitor, eu o convido a fazer uma viagem. Em cada teoria, eu dou espaços no livro para o leitor escrever. Né? E aí essa teoria ela está se baseando naquilo que eu acredito, né? Que é PNL, que é constelação familiar, dominância cerebral, aromaterapia, cromoterapia, reiki, meditação, homeopatia, inteligência emocional, teoria das inteligências múltiplas, as 6 necessidades humanas, que é uma teoria muito interessante do Tony Robbins. Eu trabalho com a evolução espiral do Dr. Graves também. Você mostrar para a pessoa onde que ela está na evolução da espiral, né? Que é a evolução espiritual. Né? Nós evoluímos não de forma linear, mas de forma espiralada. Então, cada um está no nível de evolução. Então, quando a pessoa entende isso, ela passa a não cobrar do outro. Então, eu fiz testes no livro, se dentro de PNL, dos sistemas representacionais, né, se a pessoa é visual, auditiva ou sinestésica, isso aí ajuda muitas pessoas a fazer um bom rapport com o seu interlocutor. Né? Nós estamos aqui conversando, nós estamos em rapport. Rapport é ter empatia, mas você faz isso de forma inconsciente, mas na hora que você tem a teoria, você estabelece um rapport com as pessoas, você consegue comunicar com todo mundo. Então, é uma comunicação eficaz. Então, a minha proposta é essa, que o leitor vai tendo esse tempo, né, de fazer essa viagem interior, e ao final do livro ele fala, nossa, estou precisando meditar. Aí eu quero mais sobre análise transacional, eu vou estudar sobre isso. Eu quero estudar dominância cerebral. Assim, é muito interessante, porque essas teorias, elas se complementam. Né? Na medida que eu fui estudando, eu fui vendo, e eu encaixo uma na outra de forma natural. Eu aplico a técnica, a estratégia, depois eu conto para a pessoa o que eu apliquei. Dando a ela a possibilidade de ser uma multiplicadora também. Ela pode aprender isso e fazer com outra pessoa. Só não sugiro que faça a hipnose ou regressão, que a pessoa precisa ter experiência para fazer isso. Né? Mas um relaxamento, entender as teorias é fantástico. É fantástico. Que maravilha! E quem quiser comprar teu livro, tá vendo aonde? Deve entrar em contato. Ele está na Amazon. Mas eu estou fazendo também, e eu copiei essa ideia sua que eu vi com frete grátis, eu vou fazer igual o Monique. Nesse lançamento, é frete grátis também. A pessoa pode ir para qualquer lugar do país. A pessoa pode entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp, ou mesmo pelo Instagram, Cleisia Souza, me pedir, passo o endereço e pronto, eu envio para ela para qualquer lugar do país. Que maravilha! Lembrando que o Instagram da Cleisi é @CleisiaSouza. Eu vou marcar a Cleisi aqui na entrevista como colaboradora, para que apareça no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Instagram, tudo que a gente tem direito. Ô, Cleisi, querida, você é extraordinária. Eu adorei conversar, conhecer, saber que você também é escritora, que tem muitos livros publicados.
Eu só desejo para você todo sucesso no seu lançamento. Ano que vem, que mais projetos literários também venham e que essa sua trajetória dentro da saúde mental não pare. Só gratidão, querida. Volte sempre Eu que você também quiser. te agradeço demais, te desejando muito sucesso, avante aí com o seu projeto e essa questão aí do livro, né, de fundamental importância, do livro não me livro. E eu gosto muito, Monique, do livro físico, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de ler em PDF, ou mesmo que eu gosto do físico, que eu possa rabiscar, que eu possa fazer comentários. Adoro isso. Parabéns, Somos viu, Monique? duas. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Aqui no TikTok deu 234 pessoas. Vocês são incríveis, gente. Obrigado. Beijo. Gleise, beijo, querida. Beijo, prazer. Tchau, tchau.